Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Piche Sofia. O nosso tema de hoje é sobre os círculos dantescos. A gente já estudou sobre as dimensões superiores e agora vamos adentrar nas infradimensões, que também são chamadas de círculos dantescos. O que são esses círculos dantescos? Então, Amanda, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Pizza Sofia. Esses círculos, né, a gente já coloca aqui como esse olhar de uma esfera energética, até como a Amanda falou em relação, né, às dimensões, então tem as dimensões superiores. E claro, a gente precisa olhar com esse olhar de vibrações. Então, conforme nós vibramos, essa intensidade das dimensões são conectadas conosco. Então, se eu estou conectado com uma vibração melhor, eu estou, claro, dentro de uma dimensão mais elevada. No entanto, existe dentro desse nosso inconsciente também uma estrutura chamada infraconsciente. E é ali que nós encontramos esses círculos dantescos. Até pegando aqui um pouquinho, falando um pouco mais sobre os círculos que a Aristides colocou, vem aquele questionamento, mas por que dantesco, né? Por que é círculos dantesco? A gente traz aqui, claro, dentro do estudo esotérico, onde pega Dante Alighieri, onde Dante Alighieri ele traz essa questão, onde adentrou esses círculos, dentro de um trabalho esotérico e veio realizando e descrevendo tudo que ele foi vendo dentro desses 9 círculos, né, que vem sendo colocados. A gente vai estudar eles aqui, mas uma prévia só. E dentro desse caminho a gente vê que ele precisa ter, claro, um apoio, colocaria assim, entre aspas, da sua mãe e seu pai interno, que é Virgílio e Beatriz. E aí vai percorrendo todos esses labirintos de frequências, como o Aracides falou, mas dentro dele mesmo. Repercute dentro do micro e macro, é claro, mas ali ele vai falando de um trabalho todo que todos nós precisamos realizar e fazer. Assim como a gente vai fazer as esferas superiores, a gente precisa mergulhar nessas inferiores para resgatar todos esses restícios de infratores, fragmentos e tudo que a gente deixa se permear por leis, pensamentos e cada vez vai descendo mais, ficando menos vibrantes e aí adentrando até o minério. E isso é muito importante porque o Dante, quando trouxe na Divina Comédia toda essa jornada interna dele, tem esses 9 círculos porque eles estão atrelados a esses 9 céus que a literatura religiosa trazia. E que a gente, inclusive, daqui a pouco vai falar sobre esses 9 planetas. Então, esses 9 que a gente precisa mergulhar nessas infradimensões, mas de maneira consciente, para justamente resgatar e ascender, porque o que as pessoas elas querem? Elas querem, falando de maneira bem resumida, elas querem ir para o céu. Mas dentro da alquimia, dentro da gnose, a gente tem aquela fala, para subir tem que descer. E a gente desce, mas não olhamos um descer físico, mas é esse descer vibracional. Ou seja, adentrarmos com consciência dentro dessas vibrações mais densas, que são os próprios pensamentos. São esses infratores que nós mesmos criamos, quando obviamente infringimos as leis, e quando vai se fazendo isso de maneira repetida, você vai colocando mais essa energia densa dentro da própria mente. Então, toda a história que Dante traz lá na Divina Comédia, que é dividida lá no inferno, o purgatório e o paraíso, relata a própria jornada dele com o mestre Virgílio nesses porões da mente que a gente traz na gnose. E é interessante porque atrela bem ao episódio que a gente falou de transmutação, né? O que tem a ver com o sexo? Porque o sexo você tem que mergulhar na nona esfera. Nessa nona esfera você vem fazendo esse resgate. Então é tudo sexual. E é um resgate de que de todos os nossos pensamentos, a gente tem 49 níveis, né, do nosso subconsciente e dentro desse tem todos esses círculos também infernais, aonde a gente vai ter que resgatar todos esses pormenores para fazer essa subida aos 9 céus, né, os 9 céus, perdão. Então, dentro desse caminho da nona esfera, você mergulha, como o Link falou, desce para subir.
aonde vem fazendo, através desse trabalho alquímico, toda essa transição nesses 9 círculos e subindo. Então, isso aqui é bem interessante a gente relatar, né, que o que vai se atrelando à gnose vai atrelando sempre nos 3 fatores. Então, que é a eliminação de todos esses círculos, essa transmutação que vem trazendo, e depois levar esse sacrifício, né, como fez, ou como vou fazer, e entregar aos outros, como fez Virgílio, como fizeram os mestres aqui. Então, até como foi colocado, né, em relação ao Dante Alighieri, ele é um iniciado que viveu no século XIV e, claro, ele traz esses 9 círculos, é uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo e mesmo assim, né, ele adentrou nessas infraesferas aí acompanhado de um mestre, seja o íntimo dele, né, e também com a Mãe Divina. E é claro, a gente não pode olhar para esses círculos infernais como algo literal. Então, como a gente vem falando aqui de energias, então, quando se cria essas infrações, nós vamos cometendo os nossos delitos, esses pensamentos eles vão sendo colocados dentro de uma penitenciária, vamos colocar assim, que é a parte mental. E quanto mais infrações nós cometemos, mais pressão existe. Então, o inferno, nesse sentido, ele é a própria mente. O inferno religioso, como as pessoas, né, dentro das religiões colocam, e os capeta, né, esses diabos, os demônios, eles são o quê? Essas reações das más ações que nós causamos. Então, quando a gente fala assim, mas que inferno que essa pessoa não me deixa, é uma reação de uma ação que eu causei. Então, esse inferno, ele é vivido aqui. Claro que de uma forma psicológica a gente precisa alegorizar a coisa, precisa trazer um contexto, né, para que as pessoas compreendam isso. E as pessoas que aqui vivem e não conseguem sair desse inferno é porque continuam diante dessas infrações cometendo mais infrações. Que é aquela justiça que nós queremos fazer vai pagar, porque você vai ver. Então esse círculo que a gente coloca até ele fica preso nesses círculos aí, não consegue sair. É bem colocado porque muitas pessoas acham que eu vou ter que descer, né, na questão, no âmbito da terra, né, nessa questão literal, mas a cada vez que você pensa, a cada vez que você entra numa mácula, uma emoção, qualquer questão que você tenha atrelado à ira, à raiva, você está dentro de vibrações desses círculos. Então já está acontecendo. Aí como o pessoal acha que eu vou morrer para ir para o inferno, mas o inferno está sendo vivido a todo instante. E você refinando todas essas frequências, você chega no próprio céu aqui mesmo também, da mesma forma. Porque senão a gente busca um céu lá em cima, um inferno lá embaixo e fica esperando algo ou, enfim, sonhando, mas está acontecendo tudo no exato momento presente. Como diz, né, o Mestre Jesus, ele coloca que o reino do céu já está aqui. Como, né? É que aquele que domina a mente, aquele que domina a emoção, que domina toda essa questão desse sistema dos 4 elementos, ele vive em paz aonde estiver. Mesmo nos infernos, como nos céus, aqui, aonde for, porque ele tem domínio de si mesmo. E isso é interessante a gente colocar, porque você não sempre está na esperança de algo, comprando uma passagem para o céu, fugindo aterrorizado do inferno. Mas quem que faz esse céu e inferno? Somos nós. Quando deixamos a nossa mente à vontade. Deixamos os nossos infratores circulando. E vivendo toda essa mágoa, toda essa questão interna, que a gente não tem nem ideia de onde surge, porque não tem a autoobservação para reparar que são questões de adormecimento que a gente vive. E por estar dormindo, né, os nossos filhos fazem a festa, porque não tem um pai regente. E isso tem tudo a ver com o episódio anterior, quando a gente falou a respeito desse refinamento dos mercúrios. Porque enquanto a gente não faz esse trabalho do refinamento dos mercúrios, nós estamos vivendo dentro desses círculos dantescos, estamos vivendo nesse inferno e a gente nem percebe. Então o refinamento dos mercúrios ele começa quando? Quando eu começo a perceber que realmente não existe um inferno embaixo da terra ou externamente, senão dentro da minha própria mente. Tanto que até anteriormente o Sidney muito bem mencionou a questão do sexo, porque é justamente a partir daí que eu vou
transmutando essa energia, refinando para eu poder ir para essas esferas mais densas, para sintetizar o que outrora foi criado, ou seja, as infrações que foram cometidas. Tanto que dentro da linguagem alquímica, e até a título de curiosidade, a gente tem 4 fases que são ligadas aos mercúrios, que é o nigredo, que é justamente aquele mercúrio negro, o albedo, que é o branco, o citrinitas, que é o mercúrio amarelo, e, por fim, o rubedo, que é o mercúrio vermelho. É esse refinamento, que daí já é essa questão atrelada ao Cristo, que vai fazer com que eu adentre, eu tenha essa energia para adentrar nesses círculos dantescos. Então tem toda essa ligação, eu refino esses mercúrios, vou tendo esse discernimento para que eu possa adentrar na minha própria mente com consciência, com energia e, claro, através da transmutação sexual. Tanto que o estudante, se pesquisar Soluctia Perfecta, vai encontrar uma imagem alquímica magnífica, onde você vai ver um casal fazendo sexo e ele está dentro de um frasco, porque ele está hermeticamente fechado. E esse Solutia Perfecta, ele está justamente ligado a essa fabricação dos mercúrios. Tanto que esse refinamento dos mercúrios, tanto que você vê 4 rostos olhando para esse casal. E que de alguma forma, até em um outro nível de consciência, a gente pode atrelar os 4 corpos, que também já foram mencionados, os 4 corpos lunares, que a gente vai fazendo esse engendramento deles à medida que vai sintetizando, vai adentrando na mente e sintetizando esses círculos, essas regiões densas na nossa mente. E até a Horacides comentou sobre essa questão que a gente reclama desse inferno que tá tudo caótico e a gente não consegue perceber que eles estão querendo uma ajuda, né, para a gente olhar para eles e fazer esse resgate. Eles mesmos vêm já pedindo toda essa compreensão, para que a gente tenha essa compreensão sobre esses pensamentos. Pedindo uma salvação. E é claro que se eu não reluto contra isso, ou seja, perdoo aquilo que vem até mim, aí a gente realmente, né, salva. Tem até pegando, né, uma história aqui que eu lembro que Michelangelo, quando ele pintou na Capela Sistina o Juízo Final, depois de pronto, toda a pintura lá que ficou, né, como a gente conhece, uma arte muito bela. Um certo cardeal chegou pro Papa na época e falou: olha, Papa, não tem como a gente deixar aquela pintura lá, porque tá todo mundo nu. Como que a gente vai fazer um conclave dentro da Capela Sistina com todos os personagens lá nus? Não tem como. E o Papa, né, ficou meio assim, mas foi lá e falou com o Michelangelo: olha, né, teve uma reclamação e tal. Daí o Michelangelo sabia quem tinha reclamado. Foi lá, né, meio contrariado e desenhou lá algumas vestes, assim, escondendo as partes íntimas, né, das pessoas que estavam nus. E para punir, de certa forma, ele pegou e fez uma pintura do sujeito que foi reclamar pro Papa e colocou ele lá no inferno. E, né, só para custear um pouco, né, como a gente diz, ele pegou e desenhou uma serpente mordendo o pênis dele e uma serpente enrolada nela. E orelhas de burro. E deixou. E esse cardeal, muito contrariado em relação a isso, foi reclamar pro Papa novamente: olha, desenhou eu e todo mundo sabe que sou eu que tô lá desenhando. Aí o Papa falou pra ele: olha, é o seguinte, eu tenho autoridade para tirar as pessoas até o limbo só. Agora no inferno eu não consigo tirar. Vou ter que deixar você lá. E, inclusive, essa imagem ainda está até hoje lá. Mas o que me chamou a atenção em relação a isso é do Papa poder ir até o primeiro círculo, porque no fundo, para salvar, ninguém pode nos salvar. Ninguém nos tira desse inferno. Nem que seja no primeiro círculo. Nós que temos que
nos resgatar disso. Você pode estender a mão, mas ninguém vai ter puxar. É você que vai ter que fazer o teu sacrifício aí para sair. E por que que o Papa também não consegue? Porque ele também não é batizado, no sentido alquímico da coisa. Então ele não tem esse poder de tirar ninguém. E como a gente sabe, ninguém tem. O que pode é a pessoa que tem essa capacidade seguir nos círculos ensinando, passando todo esse ensinamento, principalmente em relação aos 3 fatores, né, como a gente conhece, para que a pessoa mesmo faça esse resgate dela mesma. E a gente sabe que tem até o 8º círculo, tem como voltar. No 9º círculo, daí é o inferno propriamente dito, que daí ninguém consegue sair de lá. Aí você já está passando por uma fase de voltar para o mineral novamente, que daí já está calcificado. E por que são divididos em 9? Justamente atrelado a essa ligação com os 9 céus que a religião trazia. Então, traz aí o Dante, fazendo essa ligação, ele trouxe essa questão dos 9 círculos dantescos, dessas 9 infra-regiões dentro da nossa mente. Porque até fazendo uma ligação de algo que adiante a gente vai comentar, num trabalho de segunda montanha, o iniciado ele precisa passar pelos 9, ele precisa adentrar nesses 9 céus. Então ele vai fazer todo um repasse do trabalho interno para que ele vá adentrando nesses 9 céus. E aí até menciona-se dentro do contexto religioso que depois dos 9 céus vem o empírio, que aí seria o que dentro da gnose nós chamamos da terceira montanha, que aí vem os últimos 3 trabalhos, né, que é justamente quando entra nesse empírio, que daí esse iniciado, ele se apronta, se apruma para adentrar no absoluto. Até também dá para se trazer, porque o 9 é a 9ª esfera, né? Que é o 9, justamente dentro dessa criação toda, aonde tem esses 9 céus, colocado pelo Lincoln, até aonde Beethoven traz as 9 sinfonias, que é justamente todo esse trabalho até chegar a esses 9 céus. E é só, como é em cima e embaixo, então é só faz essa virada, que precisa fazer essa extração dessa síntese de ambos para se fundir novamente. Então, tem até a questão do 666, é como se tivesse um 9 virado, que tem que levantar e tem que fazer de volta essa 9ª esfera, fazer esse trabalho até essa última etapa desses 9 céus. Então, por isso tem essa questão ligada ao 9. E pelo que consta, esses círculos são regidos por leis, sendo o primeiro regido por 96, que seria o círculo da Lua. Podem falar mais sobre? Então, da Lua, dá para a gente trazer ali um pecado capital, que é ligado à Lua, que é a avareza. E também é onde se encontra dentro desse limbo. Você colocou nas 96 leis, nós estamos em 48, onde se replica essas leis. Quanto mais você vai descendo, no caso das frequências, como o Horacides falou, essas frequências vão pesando, você vai tendo mais leis sobre você. E ali se encontra nesse limbo todas as questões, poder colocar os meninos inocentes, que não foram batizados nas águas seminais, e se não foram batizados nessas águas seminais, não tiveram o nascimento em si real. E ficam ali vagando, ficam dentro desse limbo, né? Retrocedendo, relembrando todas as questões vividas para que em outra matriz ou outra etapa que se tenha, caso não tenha, vai fazer a descida aí dentro da involução natural. Mas enfim, dá para se trazer isso, né? Claro A que avareza também, né? Se encontra sim, nesse primeiro. exato. É que ainda dentro dessa questão da Lua, fala daqueles que não foram batizados, e também dentro da gnose, que quem não é batizado é aquele que não atingiu a primeira iniciação de mistérios maiores. Então aí vai concentrar 97% para mais da população, né? Que é o homem comum, por assim dizer, que vai se concentrar. Aquele que vive para servir aos fins da natureza. Que, como o Sidney até mencionou, é aquele que vai morrer, nessa morte às vezes nem percebe até que morreu, repassa essa existência que teve,
fazem os cálculos, é feito internamente o cálculo desses karmas e dharmas e vem para uma nova matriz, para uma nova existência. Geralmente sem a consciência para repetir as mesmas cenas de uma existência anterior, até que crie essa consciência, né, para que possa fazer um trabalho interno. Poderia até colocar também como o baixo astral também, né? Onde fica toda essa questão dos que deixam o corpo físico e ali adentro, né? Aguardando toda a questão dos julgamentos e tudo mais, como o Lincoln colocou ali. E o segundo círculo seria o círculo do Mercúrio, que já são 192 leis, que ali se encontram os fornicários, vícios do prazer, preguiça, o inconsciente. Sim, aí a gente vê que já é essa humanidade começando a fazer um abuso dessa questão sexual. Ou seja, já começa a ter os excessos. Até porque, por ser de Mercúrio, vamos voltar no episódio anterior, quando foi mencionado de Mercúrio ser do comerciante. Então, só que é aquele comerciante que perde a energia, que tem preguiça de fazer um trabalho interno. Então, começa a perder energia. Qual que é a maneira mais grande que se tem para perder a energia, senão através do sexo? Então, é aquele que começa a ter um desperdício dentro dessa questão sexual. Aí também daria até para pegar, porque quando você vai descendo, então, como é em cima e embaixo, a gente vê que começa na Lua, vai subindo para Mercúrio. Descendo, então, nessa continuação da espinha dorsal à cauda, você vai fazendo essa cauda com esses chakras inferiores, no caso, se desce para Mercúrio. Se você está fazendo o trabalho que a gente fala da questão da fabricação dos nossos corpos sutis, você sobe. Então aqui você vai vendo essa transição oposta, que é uma réplica, né, fazendo essa descida. Daí entra nesse Mercúrio, que é o mensageiro, é o mais rápido, que é a questão dentro desse chakra sexual, subindo, aonde ele entra nessa preguiça, essa morosidade, e no gasto dessa energia, por isso até dá preguiça, porque gasta muita energia, fica preguiçoso. Daria para colocar dessa forma também. E as leis, você vê que elas já vão somando mais e mais peso sobre. Vai se densificando mais. Inclusive, esse olhar de ser o mercador, né? Nós sabemos, até tem uma frase bem clássica na gnose, que a gente diz que o limite da dor, ou melhor, o limite do prazer é a dor. Então, quando chega nesse olhar de alguém que está só trocando, seja prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, né? Ou seja, não se alcança aí essas iniciações que a gente fala. E Mercúrio é interessante porque ele é o mais próximo de Deus, vamos colocar assim. Ou seja, tem tudo nas mãos para fazer um trabalho, mas ele fica só na preguiça, né? Como foi colocado. Ou seja, ele não dá esse passo à frente. Porque é curioso isso que você trouxe, porque se a gente está falando desse Mercúrio consciente, é o Mercúrio que vai extraindo da matéria-prima para transformar em ouro. E esse Mercúrio inferior é esse que vai derivando. Entra numa tranquilidade, por assim dizer, e ele vai derivando, porque daí justamente vai servindo totalmente aos fins da natureza, por isso que deriva. E daí entra no outro círculo que posteriormente a gente vai falar. Interessante que esse círculo sempre está anelado a algum pecado capital, que a gente chama, né? Então dá para ver se a gente já está cometendo esses pecados, tanto da luxúria quanto da preguiça, já dá para notar qual é o círculo ali que a gente pode estar adentrando, né? Já tá nessa Exato. questão do energético. Sim, cada círculo desse ele enquadra aí certos delitos. E é uma das pessoas que estão dentro desse círculo, que é até a gente muitas vezes na sociedade, como né, as pessoas não têm muito essa conexão com pessoas de certos círculos, vamos dizer, de luxúrias, né, nesse exemplo, tem pessoas que não procuram cabarés, boates, enfim. Então, isso não quer dizer que não tenha pessoas que buscam isso. Então, esse é um círculo que eles vivem ali dentro. E é claro que toda essa manifestação de doenças venéreas, enfim, já é algo trazendo esse olhar de uma reação.
E o terceiro círculo é o de Vênus, que é regido por 288 leis. O pecado capital é a luxúria, e ali se encontra a promiscuidade, a lascívia e a libertinagem. O interessante é que nesse círculo, né, pelo que a gente percebe, a gente vai fazendo essa condensação dessa energia, ela vai ficando mais densa e aí se esbarra bem numa questão sexual. O curioso aqui é que, como nós estudamos, a gente sabe que assim como Vênus tem essa representação do amor, ao mesmo tempo, né, o contrário disso tem toda uma questão da luxúria em si. Então, por isso que é importante a gente analisar bem esse contexto desse terceiro círculo, porque muitas vezes é aquele olhar que amo, mas não, é tão somente aí uma paixão. E ela traz essas duas faces dessa questão do amor e paixão, tanto que até tanto Jesus Cristo como o próprio Lúcifer são chamados da estrela da manhã, com essa relação de Vênus, por esse aspecto dual que existe nessa questão. E aí, se a gente for pegar a sequência, vindo lá da Lua, indo para Mercúrio, então já começa a ter essa questão sexual mais aflorada, até não num sentido luxurioso, até foi mencionado ali anteriormente, sem uma manifestação específica, acredito assim, uma questão mais de pensamentos, aí nessa esfera de Vênus já são aqueles que foram atrás da fornicação, por assim dizer, né? Que aí é mencionado essa promiscuidade, essa lascívia e assim por diante. Então justamente vai essa derivação, como a gente está falando de um aprofundamento disso, então já vai bem nesse aspecto inferior do que seria o amor, a própria paixão, já dito. Sim, que até você colocou uma derivação, porque já as leis, né, elas vão se complicando cada vez mais, né? Aqui já tem mais leis sobre, porque aí você se entrega à luxúria. Se entregando à luxúria, você vai fazendo o quê? Essa derivação maior ainda. E isso vai te puxando já para o quarto círculo. Até cita aqui também que tem, né, dentro desse terceiro, é o cão de três cabeças, que fica ladrando, que fica ali dentro desse círculo, e aí você tem que ter o domínio dele. E é justamente a questão do domínio dessa questão sexual, né? Se você não tem domínio, ele te domina e aí você se perde. Então dá para ter esse entendimento também dentro desse círculo, né, onde ocorre essa questão de ser cão de três cabeças. E o quarto círculo seria a esfera submersa do Sol, que é regido por 384 leis. Ali se encontram os avarentos, os esbanjadores, os miseráveis, e o pecado capital é o orgulho. Então, isso mesmo, é como a gente falou, como é em cima e embaixo, então quando você está fazendo essa subida, né, você está diretamente ligado ao sol, a todo esse ouro e tal. Ao contrário, vem a questão do orgulho pela grandeza. E também por que tem os avarentos, porque eles querem, cobiçam esse ouro de uma forma. Os miseráveis, porque daí eles não têm esse ouro, eles vivem na miséria, né, dessa forma, e nesse círculo vão se complicando. As leis vão tendo mais peso sobre eles, né, e cada vez mais pressionados até chegar, a gente sabe, no último dos círculos. E é curioso isso do orgulho, que também é chamado de soberba, porque é esse sentir-se superior de alguma forma. O orgulhoso é aquele que desperdiçou a sua energia e ele precisa incorporar algo que dê uma sensação de superioridade diante das demais pessoas. Então esse orgulho vai vir tanto numa questão material quanto numa questão que daí já vai puxar outros pecados, como a vaidade, de alguma maneira. Então é sentir-se superior, porque não tem energia. Então precisa criar essa máscara perante a sociedade, perante as outras pessoas, sendo que a gente está falando dessa esfera submersa do Sol, que seria essa autoridade, a pessoa não tem autoridade nenhuma, porque não anda conforme as leis. Então, aí vai forjar um falso ser, por assim dizer, dentro dessa questão do orgulho. Inclusive, dá para nós colocarmos aqui, eu sei que nós ainda vamos falar sobre, né, os chakras e cada esfera dessa pode ser enquadrada dentro de um chakra desses, aonde, até como a Amanda mesmo colocou, né, nessa esfera submersa de cada planeta. Não quer dizer que lá no Sol exista essa, né, esfera dessa forma, mas é uma forma simbólica de se colocar,
porque no chakra aqui seria o próprio coração. Por isso que é questão do orgulho. Muito bem lembrado essa questão dos planetas pelo Montreal. A gente não pode atrelar isso a esse universo externo. São referências que a gente tem, tanto dos círculos dantescos como dos nove céus, mas não é externo. É uma condição, um trabalho interno que é feito. Apenas uma analogia. Sim, até o Lincoln colocou, né, de trazer esse orgulho. Esse orgulho você quer colocar à frente, mas você não tem essa autoridade, né? O Sol simplesmente, no aspecto positivo, nessa elevação, ele simplesmente brilha. Independente de quem usufrua da sua luz, da sua magnitude. Ao contrário, nessas esferas submersas, aí é como não tem, ele quer se orgulho impor, mas não tem essa autoridade. E aí miseráveis porque não tem esses raios solares, não tem isso tudo. Então, dessa forma a gente entende o oposto sempre do que a gente tem em cima nessa parte de baixo. E, e o quinto círculo seria a esfera submersa de Marte, que é regido por 480 leis. Ali se encontram os violentos, os iracundos, os terroristas, os manipuladores, magia negra e bruxaria, os soberbos, e o pecado capital, que é a ira. Porque aquele que não consegue dominar pelo orgulho, porque não tem autoridade, porque não caminha conforme as leis, ao ver que ele não consegue ter esse domínio perante as pessoas, ele parte para a agressividade, ele parte para a ira, parte para a violência. Justamente, e aí infringe ainda mais essas leis, o que vai trazendo essa densidade, vai colocando dentro dessa esfera submersa de Marte. A gente vê que as pessoas, quanto mais iradas, né, mais briguentas ali, são aquelas pessoas que querem mostrar de alguma forma, né, um poder, algo que não tem, isso é para afrontar, colocando, é um medo se expressando através da ira. E até dentro desse quinto, né, a gente fala, né, um ditado popular que vou te mandar para o quinto dos infernos, que é justamente através dessa ira, quando tá bravo, quando tá pé da vida, como se fala, né? Aí se remete a esse círculo, justamente do iracundo. Até como o Lincoln colocou essa relação da ira, quando eu não consigo, não dou conta de alguma coisa, então a gente se transforma nesse irancudo, né? Ou seja, nesse olhar de alguém irado. E aí eu vou buscar o quê? Subterfúgios aí para eu fazer esse enfrentamento. Aí eu busco a magia negra, bruxaria. E claro que isso vai ao contrário do que o pensamento pensa, piora a situação dele. É que de um primeiro momento pode até parecer o caminho mais fácil ali, né? Pra se livrar de tudo isso, mas tá ainda mais se afundando, né? O sexto círculo é o de Júpiter, né? A esfera submersa de Júpiter, que é regido por 576 leis. Ali se encontra a violência contra o sagrado, que seria essa própria desperdício da energia, né? Esses ateus, inimigos das leis, e o pecado capital seria a inveja. Seria não, é a inveja, né? Sim, porque olha a sequência lógica disso que a gente está trazendo. A pessoa tenta pela ira, de alguma forma, e também não obtendo sucesso nisso que ela quer dominar de alguma forma, aí vem essa violência extrema, que é essa violência contra a natura, que a gente pode olhar a natureza como um todo, violência contra as pessoas, mas a maior delas que acaba sendo a violência contra si próprio, que é a própria natureza. E num olhar mais profundo, a própria questão sexual. Que daí a pessoa ela nem percebe que ela está podando a si mesma para não reproduzir, que é justamente castrações, né, cirurgias de retirada de órgãos e tudo mais. Então é essa própria semente que nem percebe, a própria pessoa sendo essa semente que está se castrando. Porque isso está tão forte, está tão denso, está tão pesado, que é a própria natureza em si desligando. Ó, você não tá lidando adequadamente, você não está dando conta, então
poda. Está na questão da degeneração, né? Vai se transformando em algo que a própria semente já não tem mais a capacidade de procriar. Aí ela inveja as sementes que tem, né? Por isso que é a inveja. Como Júpiter até citado dentro de uma alegoria que ele tinha, né? Dentro da questão que tem inveja do Sol, por não se transformar, quase chegar perto a ser um Sol, mas não foi. E dentro dessa questão, todos têm essa semente, essa capacidade, mas pelo desperdício e pelo corte da natureza, pela degeneração, basta o que fazer agora invejar os que conseguiram ou estão a caminho disso. Dá para se entender dessa forma também. Inclusive, nesse sentido dessa ira, né, que a gente vem trazendo ali de Marte, e dessa questão de magia negra, de querer se impor na força, né, quanto a alguma coisa para conquistar aquilo e não consegue, aí que vem esse olhar dessa inveja. Que ele fica olhando, não conseguir, e fica ali invejando. Claro que, né, não é invejando que vai se conquistar. É o olhar com maus olhos, como traz a raiz da palavra, e querer destruir. Então, por justamente não conseguir ser como tal. Até é citado também que dentro desse sexto círculo, né, da inveja, é onde que se coloca aqui como Dit, que é a capital dos infernos, né? Como essa questão de colocar um ponto subindo, que a gente vai estar com Júpiter nessa esfera, como nessa descida, onde se concentra toda essa questão, rumo ao mais profundo ainda dos nossos labirintos, né, dos nossos círculos. E o sétimo círculo seria o de Saturno, que é regido por 672 leis, e ali se encontra a violência contra a natureza, contra a arte, contra Deus e a si mesmo. E o pecado capital é a gula. Aí é a degeneração como um todo, onde já não se sustenta de forma alguma e a pessoa ela entra num processo de implosão. Então ela vai destruir tudo, de alguma forma. E essa destruição a gente pode olhar externamente, que é destruir o que está à sua volta, mas o destruir a si mesma. Aí até trazendo isso para um contexto visível, por assim dizer, a gente vai ver as pessoas que mutilam-se, as pessoas que cometem homicídios de maneira geral, o próprio suicídio por si só já remete de alguma forma a essa questão, porque se torna insustentável. É um surto que acontece com a pessoa. E até é importante porque ó, a gente sempre traz o aspecto de cima e embaixo, né, fazendo essa reflexão, que Saturno ele está com a ceifa e com a questão da ampulheta, que é o tempo. Então aqui nessa questão, como já não dá frutos, como já está degenerado, ele é a questão da gula de captar tudo isso, fazer o que o consumo de tudo isso. É o que deu semente, deu, o que não deu vai ser ceifado. Então é como foi essa eclosão de buscar tudo isso, devorar tudo isso, né? Porque já não tem mais procriação de semente, já está na questão de inveja, ira, vem toda essa questão, chegar a um somatório de tudo isso, né? Porque o aspecto superior, né, dessa questão de Saturno, onde que tem a auréola dos santos, quando você consegue, com maestria, você se sair sobre esse tempo, dominar esse Cronos, dominar o tempo, né? Agora, ao contrário, a gente entra nessa outra esfera, que daí é o inferior, com todas essas leis e dentro dessa questão dessa gula, de se devorar, se autodevorar mesmo, tudo que foi criado. E até num olhar lógico, até como o Lincoln colocou, né? E a gente já vem correlacionando aí essas esferas. Então a gente pegou ali a ira, pegou, né, a magia negra de algo forçando alguma coisa. E agora nesse círculo é como se o infrator ele olhasse para tudo isso. Ah, já que Deus não fez bem feito, eu vou fazer do meu jeito. Aí ele começa a fazer modificações. E essas modificações são os crimes que a gente conhece contra a natura. Então começa a fazer modificações, né? Não tão somente genéticas, como troca de sexo, partes do meu corpo que eu não gosto, eu vou mudar. Ou seja, nesse olhar da agulha, eu tô exagerando nessas atitudes.
Sim. Até porque a gula, se a gente pegar a origem da palavra, uma dessas derivações é do guel, da goela, como se diz, que é justamente esse tragar. Eu vou tragando tudo isso, mas tragando no sentido de buscar um prazer. E aí já entra esse prazer na dor, uma questão bem sadomasoquista. Que aí eu quero, como dito ali, eu sou a lei, né? Só que, claro, de uma maneira infra. Eu faço o que eu quiser. E há muito sofrimento nisso. Você vê as cirurgias de troca de sexo de alguma maneira, toda cirurgia que vai trazer que a pessoa vai fazer uma modificação corporal, a bel prazer por uma questão de vaidade, de luxúria e assim por diante. A pessoa nem percebe que ela está sofrendo um monte, mas é porque ela quer alcançar algo lá na frente, mas tem todo um sofrimento para isso. Daria pra é como colocar a goela abaixo, né? Porque Exato. tá forçando aí, e essa questão de forçar, daí sabe que não é por consciência e sim por dormência. Sim, e até esse olhar de que nunca tá bom, daí eu modifico algo e aquilo fica pior. Sempre a busca dessa perfeição do pensamento. Que na verdade não existe, né? É tipo, é uma busca cega. A única coisa perfeita que tem é o nosso real ser. Então, enquanto você não alcançar esse, nunca vai ser perfeito. Nada que é feito pelas mãos do homem é perfeito. Então, dentro dessa questão, ele quer fazer, e mesmo que aqui mesmo não se tenha repercussão, ou as ações aqui tenham a reação aqui, mas em outras existências vai ter reações. Então, o corpo agora modifica várias vezes, faz um monte, não deu nada, mas esquece que tem outras existências, aonde vai vir e vai repercutir todas essas ações. Aí vai voltar cada vez pior. E vai ter que dar conta disso. Até nesse olhar de uma. Vamos colocar como uma distorção de imagem, né? Como a gente conhece. A pessoa ela não tem defeito nenhum. Mas é a projeção dela que olha aquilo como um defeito. E tem mesmo, né? Porque a gente sabe que desse infra aí que começa a aparecer as coisas. Só que ela quer modificar fora. E ela vai se ver sempre pior. Nunca vai estar bom, né? Exato, recorda uma nuance lá do filme do Retrato de Dorian Gray. Isso. Aquilo lá, aquele filme é muito bom. Pra retratar bem isso que a gente tá trazendo. Sim. E é interessante, né? Porque enquanto o pensamento, ele não. No caso, o desejo. Enquanto a gente não fizer aquilo que a gente tanto deseja, a gente não consegue sossegar, né? Vamos colocar assim. E a partir do momento que eu adquiro aquilo, você fica tipo, nossa, nem era, né? Eu tava colocando tanta potencialidade nisso e nem era tudo aquilo no final. E acaba voltando para uma outra roda de querer desejar mais coisas e fica nessa incessante, né? É Busca o, incessante. é o amor platônico, né? Que seria mais uma paixão platônica. Eu amo o que eu não tenho. Até eu ter aquilo e daí eu já não amo mais. E o oitavo círculo seria o de Urano, que é regido por 768 leis, e ali se encontram os falsos alquimistas, falsificadores, os incestuosos, os maus conselheiros, os mentirosos, e o pecado capital seria a mentira. A gente Seria, vê. não é? Sim, sim. A gente vê Urano. Urano é justamente quem rege essa questão sexual, essa criação. Então, aquele que vai se aprofundando nessa questão inferior, ao invés de engendrar o caminho para o ser, está construindo uma mentira. Ele está construindo esse falso ser, está construindo toda essa mentira, que é até, trazendo uma analogia, um castelo de cartas de baralho, que em alguma hora não vai se sustentar. Por isso que vem dessa questão do Urano, do sexo, justamente porque pelo mau uso dessa questão sexual. E ainda vem daquilo que a gente falava, dessa derivação, deriva tanto essa energia que em algum momento não tem nada. E aí vai partir para uma mentira para quê? Por que uma pessoa mente? Porque ela quer alcançar algo através da trapaça. Ela quer algo enganando o outro. Né? Até
questão de ninguém tá vendo, que foi mencionado num episódio anterior, né, de um dos nomes de Deus ser ninguém. Não, eu vou fazer, eu vou falar isso porque ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo, mas Deus sempre está vendo essa questão da mentira. Interessante isso que o Lincoln trouxe, né? Dele fazer a regência da parte sexual. Até porque o planeta Urano ele tem 84 anos para fazer o seu ciclo, né? Fazer a volta ao Sol. E é onde se tem, é citado pelos mestres, que é 42 anos regidos pelo homem e 42 pelas mulheres. Então, por isso que dá esses ciclos até que se tem. E é todo na regência de Urano. E nesse círculo já está chegando a petrificação, que também é questão de pedra, sexo, mas o lado oposto, aonde já vai chegar a um ponto tão submerso que vive dentro dos minerais. Como a gente vive dentro do ar, como os peixes vivem dentro da água e entre outros, aqui já está se vivendo dentro de minerais, já está petrificando totalmente para se chegar ao último ciclo, a gente vai ver do nono círculo. Então isso que é interessante a gente ver, e até a questão de ter perdido toda essa questão da energia, da degeneração. Porque tem o enriquecimento desse urânio quando você está pelo lado subindo, onde você desce a questão de urânio para fazer essa elevação ao céu de urânio através desse refinamento e dessa questão do enriquecer o urânio. Até usa isso, claro, em outros termos para fazer a questão de energia. E nesse quesito aqui, como está baixando, ele já está se perdendo tudo. Não tem mais nada dessa energia em si. E no círculo é a esfera submersa de Netuno, que é regido por 864 leis, e ali se encontra a prostituição, drogas, traidores, e o pecado capital é o julgar. Sim, porque aí é justamente onde há, trazendo para uma linguagem atual, é onde existe o reset, que é onde reinicia. Até se a gente trazer lá a questão da roda de Sansara, onde tem esse círculo involutivo, é justamente aqui que a gente vê esses círculos dantescos. Então, já está chegando nessa segunda morte. Então, é onde nós vamos encontrar, até fala do julgamento nessa esfera, é a pessoa que definitivamente quer ser Deus de alguma forma. Tanto que fala que nessa nona esfera vão imediatamente todos os tiranos da Terra. A gente pode pegar aqueles ditadores que fizeram guerras e que colocaram em sofrimento muitas pessoas, eles vão direto para essa esfera. E o que isso tem a ver com o julgamento? Porque é justamente esse humano que queria ser Deus. Ele quer fazer o julgamento, ele quer dizer quem é o correto, quem é o perfeito e imperfeito. Hitler é um grande exemplo do que nós tivemos aqui e que foi diretamente para um nono círculo dantesco após a sua morte. Então, até nesse nono círculo, também a gente traz a alusão à serpente. A serpente, ou ela devora por cima na maestria, né, que a gente sabe que faz todo esse trabalho da subida do Kundalini, como também na nossa serpente descendo, através da questão da serpente devoradora, que é chamada Piton, onde ela traga também todos aqueles, né, por via da natureza, numa involução. Então, de qualquer forma, é devorado por essa serpente. De qualquer forma, essa serpente nos devora, seja por cima ou por baixo. Isso é muito interessante, né, a gente citar aqui. Então, inclusive, dentro de todo esse processo, né, de existências como humanos, desde que eu, claro, não ultrapasse o limite ali, de 324 mil experiências, quando chega nesse nono círculo, tão somente vira essa ampulheta e começa tudo novamente. Até que um dia, né, que é um trabalho que cada um vai ter que fazer, né, caso não se autorrealize, continua essas repetições aí. E a gente comentou que esses círculos dantescos se encontram diretamente na mente, ali que a gente pode encontrar eles. Mas tem como a gente ver eles fisicamente? Essa pergunta é excelente, Amanda, porque o estudante certamente vai se perguntar a respeito desse ponto. Como que eu vejo? Eu vou trazer um exemplo dos círculos dantescos atrelando ao quinto, onde fala da raiva. Então, toda vez que eu
utilizo o meu verbo, utilizo as minhas palavras e até a nível de pensamento de forma raivosa, de forma iracunda, xingando, maldizendo, até mesmo falando gírias, utilizando sarcasmo, utilizando ironias, eu nem percebo que eu vivo, já estou dentro dessa esfera. Então, de maneira prática, para a gente se auto-observar, se auto-analisar e sintetizar isso, um bom exemplo que fica justamente essa observação, essa auto-observação atrelado a esse ponto. Claro, que daí fazendo menção, fazendo link com outros círculos e outros pecados, dá para o estudante abranger mais essa temática. Então, aproveitando a deixa que o Lincoln trouxe um exemplo do quinto círculo, né? Onde a gente observa, como a pergunta da Amanda, se eu posso ver isso aqui, né, dentro do nosso plano terreno e não só na mente, basta a gente olhar para o mundo. No mundo a gente vai ver várias coisas acontecendo e de alguma forma ou outra a gente vê um inferno aqui e agora acontecendo. Pessoas vendendo o ensinamento, pessoas debochando da questão religiosa, espiritual, pessoas brigando na rua, né, do quinto círculo que o Lincoln falou, da avareza, da soberba, do orgulho. Tudo isso está acontecendo aqui. É um espelhamento que a gente consegue observar isso aqui, por isso que se cita, né, que esse mundo é um verdadeiro caos, um inferno, porque esses egos no macro estão fazendo acontecer aqui todas essas vibrações negativas. Onde a gente vê várias atrocidades aí que só acontecem no caso, se eu fosse olhar de forma literal, nos infernos, né? Mas não é só lá. Ele se desdobra de alguma forma nesse plano para que a gente enxergue eles acontecendo. E tudo isso está diretamente relacionado aí à lei da ação e reação. Todos esses círculos, né, que nós estudamos, eles continuarão, né, dentro dessa repetição, desde que alguém que comece de primeiro momento, entender o funcionamento dessas leis, depois compreender, que daí quando vir uma reação de uma má ação que nós causamos, ao contrário do que a gente sempre vem fazendo, que é de uma retaliação, perdoar. Porque diante desse perdão, nós saímos desse ciclo vicioso. Caso contrário, nós vamos descendo cada vez mais dentro desses círculos. Aí devorados, como a gente falou, pela serpente na parte inferior. E até a questão, quando você tem um autoconhecimento que você consegue, você pode descer a esse mundo como os mestres o fazem, e aqui dentro desse círculo infernal, aqui traçar o caminho para que saiam daqui. Para que consigam chegar nesses 9 céus, que a gente vai falar em passagens à frente em outros episódios. Então, é a partir dessa autoanálise que a gente consegue observar esses círculos dantescos no nosso dia a dia. E por aqui a gente finaliza. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Paz Evidencial e até breve. Paz inverencial, até breve. Paz inverencial e até breve. Paz evidencial e até breve.